Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. E olha, o noticiário do Cruzeiro foi agitação pura no fim de semana. Vou dar uma passada rápida aqui pelo jogo de ontem. O Cruzeiro conseguiu 3 pontos importantes contra o Vitória jogando no Mineirão. A equipe do técnico Fernando Seabra teve apenas uma modificação em relação à base que vinha atuando. Cifuentes foi titular no lugar do Matheus Vital. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve boas oportunidades, um bom volume de jogo, mas ficou de fato no 0 a 0. O que mudou o cenário para o segundo tempo foi a entrada de um jogador em especial, o argentino Álvaro Barreal. Contribuiu com 2 assistências e o Cruzeiro, com gols de Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva, venceu a equipe do Vitória por 3 a 1. Teve o seu gol marcado pelo Lucas Silva, um gol contra, logo depois do Cruzeiro abrir o placar. Técnico Fernando Seabra, depois do jogo, até evitou falar sobre a mudança administrativa pela qual o Cruzeiro vai passar, mas ele não deve sofrer algum tipo de interferência. E qual mudança é essa? Vou falar para você, mas lembrar que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971 cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. O Cruzeiro não terá mais a SAF pertencendo ao Ronaldo. O Ronaldo vai vender as ações da SAF para o Pedro Lourenço, dono da rede de supermercados BH, e ele é o novo dono do Cruzeiro. Ele é o novo sócio majoritário da SAF cruzeirense. O acordo foi desenrolado e, vamos dizer, praticamente selado na noite da última sexta-feira. No final de semana as partes seguiram conversando e o acordo de fato foi fechado nesta segunda-feira. O Ronaldo assumiu o Cruzeiro no finalzinho de 2021, comprou as ações do Cruzeiro por cerca de 400 milhões de reais, mas sendo 50 milhões aportados imediatamente e o restante sendo diluídos durante os anos seguintes de administração. Porém, o Cruzeiro não recebeu mais nenhum tipo de aporte do Ronaldo. Foram os 50 milhões iniciais e o restante do dinheiro que foi girando no Cruzeiro foi do que foi sendo girado dentro do próprio Cruzeiro. Aporte mesmo do bolso do Ronaldo foi apenas os 50 milhões iniciais. A SAF do Cruzeiro será negociada pelo Ronaldo com Pedro Lourenço por cerca de 500 milhões de reais. O valor estipulado era de 700, mas o Pedro Lourenço já tinha 100 milhões em debêntures, que era uma espécie de garantia que ele recebeu de 20% da SAF do Cruzeiro por empréstimos feitos ao Cruzeiro durante esses anos de parceria com a equipe celeste, e ele também vai assumir as dívidas, vai assumir as responsabilidades que seriam do Ronaldo, então tem todo um valor abatido. Recentemente o Pedro Lourenço também contribuiu com reformas na Toca da Raposa 2, então houve uma série de abatimentos para que se chegasse ao valor final que vai ser pago pelo Pedro Lourenço. E as mudanças já acontecem no departamento de futebol. Alexandre Matos é o novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Nesta segunda-feira ele comunicou ao América, depois de 15 dias de ter assumido um cargo parecido no Coelho, que vai deixar para aceitar o convite do Cruzeiro. Paulo Autuori deixou o clube, Paulo André também, Pedro Martins na semana passada, então alguns outros nomes serão escolhidos pelo Pedro Lourenço nesses próximos dias, assim que a venda das ações da SAF for oficializada. Então Pedro Lourenço é o novo dono do Cruzeiro. O Ronaldo vai permanecer como presidente do Conselho de Administração por 2 anos por uma questão contratual. Ele não poderia simplesmente sair do Cruzeiro em menos de 5 anos de participação. Então, para não ir de forma contrária ao que estava estipulado em contrato, ele vai permanecer como presidente do Conselho de Administração, mas o Pedro Lourenço é quem vai dar as ordens, é quem vai ser o grande dono ali da SAF do Cruzeiro e vai orientar os demais departamentos. As outras esferas institucionais não serão alteradas. Por exemplo, o Fernando Seabra vai ter um voto de confiança, o treinador vai ser observado pelo Pedro Lourenço e pela diretoria de futebol. O futebol feminino não deve sofrer nenhum tipo de impacto. As principais mudanças foram de fato no departamento de futebol masculino. Então, nos próximos dias teremos novidades, mas essa foi a grande bomba do final de semana do noticiário do Cruzeiro. Essas as informações da equipe celeste nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV.
Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.